Olha, na China, a preocupação é com a segunda maior incorporadora imobiliária do país, que está correndo o risco de dar um calote gigantesco. Algumas pessoas foram protestar hoje em frente à sede da Evergrande, na cidade de Shenzhen. A empresa tem uma dívida de 300 bilhões de dólares, sendo que 83 bilhões vencem na quinta-feira agora. Essa história soa familiar? Medo de um colapso da Evergrande, uma gigante do mercado de construção civil chinês, fez muita gente se lembrar do caso Lehman Brothers. O banco americano quebrou em 2008 e desencadeou uma das maiores crises financeiras da história. O alerta agora vem da China, mas preocupa o mundo todo. O perigo de calote gerou receio de uma nova crise imobiliária, dessa vez da China, e com reflexos na economia global. O que começou como uma crise local afeta todo um mercado financeiro que funciona interconectado, inclusive com reflexos em economias emergentes, como o Brasil. O impacto vai além dos negócios na Bolsa. O país depende das exportações para a China, que só nos primeiros 8 meses do ano somaram 64 bilhões de dólares. Isso é 3 vezes mais do que o Brasil exportou para os Estados Unidos, segundo o maior destino das nossas exportações. Como essa crise pode comprometer o Brasil em uma economia já fragilizada pelas tensões políticas? O que o governo chinês tem feito na contenção dessa crise? E quais são os cenários possíveis no desenrolar dessa história? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e no episódio de hoje conversamos com a repórter de economia Stephanie Tondo e com o economista-chefe da Orami Investimentos, Alexandre Espírito Santo. Fique com a gente! Stephanie Tondo, para a gente começar essa conversa, explica para a gente o que é essa empresa Evergrande, porque eu acho que muitos brasileiros só escutaram esse nome associado ao clube de futebol, né? Foi adquirido por essa empresa, mas é, na verdade, um dos maiores conglomerados da China. Isso, Carol. Na verdade, a Evergrande é a segunda maior incorporadora da China e o grupo Evergrande faz parte da lista das 500 maiores corporações do mundo. Eles ocupam o 122º lugar nesse ranking, que é publicado pela revista Fortune. Então, por aí a gente consegue perceber que é uma empresa gigantesca, né? E, além do setor imobiliário, a Evergrande atua em outras frentes também, nos setores de automóveis, audiovisual e até na área de saúde. E no mundo todo ela emprega mais de 3.800.000 pessoas. Então, é uma empresa bem grande mesmo. Mas a empresa mais importante do grupo, sem dúvidas, é a de construção civil, que tem projetos em mais de 280 cidades na China. E considerando que os setores imobiliário e de construção civil correspondem a quase 1/4 do PIB da China, incluindo os efeitos indiretos, isso dá para a gente ter uma noção da importância que essa companhia tem para o país. E para o mundo também, porque, consequentemente, né, porque ela importa matéria-prima de outros países, como o Brasil, que é um grande exportador de aço para a China. Então, tem uma importância bastante grande. Stephanie, é um império imobiliário desse que recentemente ficou conhecido por uma palavrinha que assusta muito o mercado, né, que é calote. Qual que é a situação financeira dessa empresa hoje? Por que ela preocupa? Explica para a gente. Então, a Evergrande tem uma dívida hoje de mais de 300 bilhões de dólares e um dos problemas é que os juros estão se acumulando sem que a empresa tenha condições de pagar. Nessa quinta-feira, por exemplo, agora dessa semana, a Evergrande tem que pagar 83 milhões e meio de dólares só em juros e o governo chinês já teria sinalizado para os credores que a companhia não teria condições de pagar esse valor. No dia 29, que é a quarta-feira da semana que vem, a empresa tem que pagar mais 47 milhões e meio de dólares só em juros também e provavelmente também não vai conseguir. Então, isso acaba virando uma bola de neve, né? O banco suíço UBS, que é um dos credores da Evergrande, divulgou um relatório hoje dizendo que acha difícil que a empresa consiga pagar as dívidas com base no patrimônio que ela tem. Eles estimam que se o valor dos ativos imobiliários da Evergrande cair 16%, que segundo eles é uma visão otimista até, considerando essa crise toda, os ativos da companhia não seriam suficientes para fazer frente às obrigações financeiras que ela tem. Então é uma situação bastante preocupante, sim.
E já há sinais de que realmente a empresa não vai conseguir dar conta, né, Stephanie? Algumas obrigações que venceram aí no começo da semana já não foram pagas, né, na data pelo menos. Isso, tinha pagamentos que venciam na segunda-feira, eles não foram feitos, e esses pagamentos seriam para 2 bancos que já tinham sido avisados pelo Ministério da Habitação da China que a empresa não pagaria em dia. Ainda não está claro se os bancos vão oficializar o calote ou se eles estão esperando a companhia se manifestar e apresentar algum tipo de solução para esse problema, mas fato é que já tem pagamentos que ela deveria ter feito e não conseguiu fazer. Qual é a ação do governo chinês nessa história, Stephanie? Por que existe uma ação mais incisiva das autoridades nesse caso da Evergrande, não? O mercado espera algum tipo de auxílio estatal? Sim, eu conversei com alguns economistas e analistas de mercado ontem, até eles comentaram que existe uma expectativa de que o governo chinês vai interferir de alguma forma para evitar que essa crise na Evergrande se torne uma crise sistêmica na China. Por enquanto, o governo ainda não sinalizou que pretende interferir na empresa, mas pode ser que eles estejam esperando para ver se essa crise vai ter impactos mais duradouros nas bolsas e na economia do país antes de definir realmente algum plano de ação. Quem se manifestou hoje, na verdade, foi o presidente da Evergrande, o Xu Jiayin, que enviou uma carta aos funcionários dizendo que está confiante na recuperação do grupo. Ele também garantiu que a Evergrande vai retomar toda a produção e entregar projetos que foram suspensos por causa da crise financeira. Mas ele não explicou exatamente como que isso vai acontecer. O mercado espera que o governo chinês ajude a empresa a pelo menos tentar levantar algum capital para evitar um colapso no setor de construção civil. O banco holandês ING disse em nota que acredita que a empresa acabe tendo que vender uma parte da companhia para um terceiro para conseguir levantar recursos para poder pagar esses empréstimos. Stephanie, como você disse, a Evergrande é a segunda maior incorporadora da China e a China tem incentivado, né, esse setor de construção civil, construção sobretudo de moradia popular. A gente pode estar assistindo ao princípio de um efeito cascata, uma bolha no setor. Qual é o tamanho do problema por lá? Então, existe esse receio de que haja hoje uma nova crise como que foi a do subprime em 2008, mas o que os economistas no Brasil e no exterior têm falado é que existe uma diferença bastante importante. Assim, em 2008, a crise foi financeira. Ela teve origem nas concessões de hipotecas de alto risco nos Estados Unidos, então ela envolvia o mercado imobiliário, mas o colapso foi financeiro, tanto que ele teve ramificações em bancos no mundo todo, né? O Credit Suisse foi afetado na Suíça, o Deutsche Bank na Alemanha. O sistema financeiro hoje é todo interligado e é global, então se você tem um problema em um país, isso acaba afetando o mundo inteiro. Essa crise agora ela é mais local, apesar de ter impactos nas cadeias de suprimentos globais também, mas é uma crise que os economistas acreditam que seja menos complexa por ser uma crise à moda antiga, né? Digamos assim, uma crise de uma empresa e que pode acabar afetando o fornecimento de matéria-prima e as importações também por parte da China, mas que seria uma crise menos grave, digamos assim, do que a de 2008. Mas a partir do momento que a gente vê que o mercado está todo ligado, né, Stephanie, que o que acontece na China teve esse impacto que a gente viu ao redor do mundo, como é que a gente mede essa reação que houve nas bolsas, né, mundo afora, e como é que essa empresa da China ela pode gerar um efeito mundial? Isso, então, o impacto hoje é porque a China é a grande importadora e exportadora global, né? Todo mundo compra da China ou vende para a China. E o setor de construção civil, como a Carol falou, ele tem crescido muito no país e é um dos principais compradores de aço e cobre no mundo, além de outras commodities. E o receio é que justamente uma crise sistêmica na China, se ela se estender e acabar afetando outros setores, acaba impactando também em outras commodities que não estão necessariamente relacionadas à construção civil, né? De toda a soja que a gente exportou para o mundo, de janeiro a agosto, 69% foi para a China. Em relação ao minério de ferro, esse percentual é de 63% e em relação à carne bovina, 57%. Claro que nesse recorte que a gente fez aqui, o minério de ferro é o mais atingido. Então, por exemplo, os Estados Unidos exportam muita soja para a China, o Brasil exporta muito aço, além de outras commodities agrícolas mesmo. Então, se a China deixa de comprar, a economia global como um todo perde fôlego.
e justamente nesse momento em que ela vinha se recuperando da pandemia, né? A economia vinha nesse processo de reabertura com a vacinação, e são justamente esses setores que vinham se recuperando que poderiam perder fôlego nesse momento. E aqui no Brasil, qual é a expectativa e qual o temor dos analistas de uma crise um pouco mais profunda nesse momento? A China hoje é uma grande importadora de aço do Brasil e ela acabou impulsionando empresas como a Vale, que hoje é a ação que tem o maior peso no Ibovespa. Nessa segunda-feira, as ações da Vale caíram mais 3%, elas chegaram a cair até 6% ao longo do dia. E outras empresas do setor de siderurgia também tiveram quedas importantes. Isso acabou puxando a bolsa para baixo na segunda-feira. O Ibovespa chegou a cair mais de 3%, só que terminou com menos 2,33%. Foi a pontuação mais baixa desde novembro do ano passado. Mas isso vai além da bolsa, né? As commodities são um componente importante para o PIB do Brasil, principalmente em meio a essa crise política e fiscal que a gente tem observado. Então, o crescimento do país foi muito sustentado pelos commodities e a expectativa é que o PIB cresça 5% esse ano, mas se você reduz o crescimento, se você reduz esse motor de crescimento do país, você acaba desacelerando a economia como um todo. Isso acaba impactando no mercado de trabalho, no setor de serviços, no setor financeiro. E tem outra questão também, que é o dólar, né? Que em momentos de crise mundial, os investidores acabam se voltando para essa moeda, que acaba virando uma espécie de porto seguro. Então, as moedas emergentes, como o real, que já estavam desvalorizadas, acabam se desvalorizando ainda mais. E isso aumenta a nossa inflação. E aí o Banco Central precisa subir os juros para poder conter a inflação, e isso acaba freando o crescimento. Então, é uma bola de neve que vai aumentando, né? Stephanie Tondo, muito obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, gente. Beijo. Alexandre Espírito Santo. O que aconteceu na China, acho que é um exemplo que mostra de maneira bastante clara que um acontecimento no mercado pode gerar um efeito em escala de proporções gigantescas, né? Como é que a gente explica como é que uma empresa da China balançou e derrubou o mercado financeiro mundial? Pois é, Elisa, isso me lembra até aquele filme, né, da borboleta, né, efeito borboleta. Desde que o mundo globalizou, que os mercados financeiros estão interconectados, que essa possibilidade existe. Uma grande turbulência, especialmente num país super importante, uma das principais empresas chinesas, isso tem poder, sim, de afetar os demais mercados, de reverberar. Especialmente num momento tão complicado que a gente está vivendo, né? Tentando sair da pandemia, de uma recuperação econômica. Então, se nós tivermos uma debacle, né, numa das principais empresas chinesas, de um setor extremamente importante, setor imobiliário, que gera muito emprego, né, tem um grande efeito multiplicador sobre a economia, isso pode, sem dúvida, afetar os demais mercados, as bolsas, as moedas. Então, fica todo mundo ressabiado, de pé atrás, e é natural que aconteça. A gente está trabalhando, inclusive aqui na Orma, com um arrefecimento do crescimento chinês. A gente acredita que no ano que vem, 2022, o crescimento chinês já vai representar uma queda em relação ao que vinha acontecendo. A gente está trabalhando aí em torno de 5%. A gente não pode esquecer que não faz muito tempo a China crescia 10%, 12%, 13% ao ano. Se a gente efetivamente tiver uma redução, e ela já vem acontecendo, inclusive porque o próprio governo chinês ele quer tirar o pé do acelerador por uma série de razões, inclusive razões macroeconômicas. Mas isso tem um efeito muito importante, né, no país que, né, foi ali onde tudo se iniciou em relação à pandemia e que está, como outros países, tentando, né, voltar a uma vida normal. Estudiosos da economia chinesa acreditam que o governo de Pequim deve se movimentar para conter os danos na economia do país. Você
acredita que as autoridades chinesas elas não vão deixar a crise se espalhar pelo mercado e contaminar, primeiro, né, a própria economia chinesa e a global também. Isso é uma nova postura do governo chinês ou é um tema pontual? Porque é relevante também essa atuação das autoridades chinesas em relação a essa crise, não? O governo chinês intervir, né, para ajudar a Evergrande faz sentido, porque pode acontecer, e esse para mim é o grande medo que os mercados estão tendo, de você ter um transbordamento da questão específica da Evergrande para outras empresas do segmento. Porque a Evergrande está muito endividada, a dívida da Evergrande é extremamente elevada, não é? Estima-se alguma coisa em torno de 300 bilhões de dólares, é muito, muito dinheiro. A dívida de curto prazo, nem tanto, mas você não pode imaginar um país, né, tendo uma empresa, né, da magnitude e da importância da Evergrande sofrendo um calote desse tipo. Mas se você eventualmente não fizer nada, outras empresas, né, podendo sofrer algo semelhante, você cria aquilo que a gente teme, que é um efeito sistêmico. E aí sim a gente enfrentaria provavelmente uma nova crise financeira global ou alguma coisa parecida com isso, e sem dúvida a gente deve evitar, especialmente, como eu mencionei, no momento onde o mundo tenta se recuperar ainda da pandemia, não é? A gente está fazendo progressos, mas não dá para ficar confiante de que já está tudo resolvido. Mas, ao mesmo tempo, não é, Elisa, a gente fica olhando porque governos salvarem empresas tem algo, né, na literatura que é muito importante, que a gente chama de risco moral, né? Porque as pessoas vão lá, fazem um monte de bobagem, e aí elas quebram, o governo vai lá e resgata, né? E isso acaba incentivando outros a fazerem também, né, uma série de bobagens, porque aí depois você vai lá e tem o governo resgatando. Agora, a gente está no meio de um feriado na China e Hong Kong, né? O que pode acontecer mais para o final da semana? Quinta-feira é um dia importante, com vários vencimentos aí da dívida da Evergrande. A gente pode ter um terremoto assim no mercado financeiro mundial, como você já citou, nos moldes ou semelhante àquela crise ali de 2008, 2009, ou vai depender da postura do governo chinês? Qual é o tamanho do problema? Pois é, Carolina, tudo isso está acontecendo no meio de um feriado. As ações da Evergrande são negociadas na Bolsa de Hong Kong, e a Bolsa de Hong Kong está aberta. Se nós pegarmos as ações da Evergrande, elas estão sofrendo quedas significativas já há bastante tempo. Então, uma queda muito, muito expressiva. O dono da Evergrande era um dos sujeitos mais ricos, né, o segundo ou terceiro mais rico da China. E hoje, né, com as ações valendo o preço que estão, provavelmente não é mais um dos homens mais ricos de lá. O problema mesmo não é somente o efeito sobre os mercados, mas efetivamente a gente vai precisar esperar os mercados reabrirem, e mais do que isso, Carolina, você ter uma melhor ideia de como as autoridades vão se posicionar se efetivamente houver o calote. Aqui dentro a gente já tem uma inflação e uma taxa de juros em elevação, uma taxa de desemprego num patamar bastante elevado, várias incertezas fiscais, crise institucional, e agora então se somaria, crise da energia elétrica, né, para a gente colocar também aqui, e agora se somaria então essa crise, né, esse temor de uma desaceleração da economia chinesa. Alexandre, e o Brasil, como é que entra nessa história? Porque a crise começou ali com um desenho local, a gente está vendo aí proporções globais, né? Explica pra gente como é que a questão da Evergrande pode afetar a economia brasileira. Sim, Elisa, pode afetar e pode afetar fortemente, né? Assim como outras economias também. O fato é que o setor imobiliário de construção civil, ele influencia muito, por exemplo, né,
no mercado de minério de ferro, por consequência. E, evidentemente, seremos afetados. Acho até que existe, sim, um exagero aí, abaixo de $100. A nossa cabeça aqui é que o preço do minério ele vai se recuperar, né, nos próximos meses, ali em torno de $140, $150 a tonelada. Porém, a gente pode ser até precipitado, a gente tem que esperar os desdobramentos. Mas o fato concreto é que, se tivermos efetivamente, né, uma crise, né, que transborde e que acabe efetivamente afetando o mercado como um todo, né, o setor, porque existem outras empresas do setor imobiliário na China que têm o mesmo problema, que têm também um grau de alavancagem muito grande e podem ser contaminadas. E aí sim a gente vai ter um problemaço, porque a Evergrande já é um problema. Imagine o governo chinês tendo que intervir para evitar uma crise sistêmica, né, que possa afetar, inclusive, a recuperação do país. E o temor dos analistas é que essa crise afete outras incorporadoras chinesas e também o sistema financeiro, não apenas do país, só que de outras partes do mundo. Isso porque a maioria dos empréstimos que a Evergrande pediu veio de instituições financeiras chinesas e também de bancos internacionais, principalmente dos parceiros comerciais da China. Mas, objetivamente, a economia brasileira, como ela tem um relacionamento estreito de comércio com a China, vai ser afetada, não tenho dúvida disso, e pode sim acabar reduzindo, por exemplo, o PIB do ano que vem. Pois é, eu ia falar justamente isso, no momento em que a economia brasileira já está muito fragilizada, se a gente comparar a situação da economia brasileira hoje com a que a gente tinha na época do Lehman Brothers, é totalmente diferente, né? Mas hoje é outra situação, né? A nossa economia está muito mais fragilizada pelos problemas internos, pela pandemia, inflação descontrolada, problemas fiscais, enfim, problemas de toda a ordem, né? Correto, Carol. Você tocou num ponto importantíssimo. Nós temos os nossos próprios problemas. Você mencionou alguns, né? O nosso principal problema, pelo menos a nosso juízo, é a questão fiscal, né? O país tem uma âncora fiscal que de alguma forma está sendo colocado em xeque, que é o teto dos gastos. E isso acontece por uma série de razões, inclusive por conta dos precatórios, né, que o ministro Paulo Guedes até chamou aí de meteoro, que vai bater na nossa economia. Mas nós, infelizmente, nós não conseguimos prosperar com as reformas que são tão importantes, né? Nós fizemos uma reforma da Previdência, parecia, né, que iam caminhar as demais. Veio a pandemia, nós precisamos auxiliar os vulneráveis em 2020, né, fizemos um orçamento de guerra. O orçamento de guerra venceu no ano passado, parecia que nós íamos voltar gradativamente, porém não logramos êxito, né, estamos aí patinando com a reforma tributária, né, a própria reforma administrativa, e o Banco Central está corretamente subindo a taxa de juros porque a inflação ela está muito alta. O Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic, os juros básicos da economia, de 4,25% ao ano para 5,25%. É a maior taxa em quase 2 anos. E com perigo de contaminar a inflação do ano que vem. Então teremos uma inflação esse ano próxima de 8%, né, o IPCA, muito, muito acima da meta. A nossa expectativa é que a inflação do ano que vem fique em 4,2%, mas para isso o Banco Central provavelmente vai ter que subir a Selic para acima de 8%, que é o número que a gente está esperando no fim do ano, em 8,25%. Então, como você mencionou, temos os nossos próprios problemas, e não precisamos, né, importar outros, né? Então, o grande receio é que uma possível crise chinesa acabe transbordando, afetando, né, os mercados como um todo, uma crise sistêmica global, e aí não passaríamos incólume, infelizmente.
Então, é preciso torcer, né, para que tudo isso que está acontecendo na China seja, de alguma forma, contido, né, pelo governo chinês ou até por uma solução de mercado, mas vamos precisar aguardar alguns dias. Isso não vai ser resolvido estalando os dedos. Os mercados vão ficar extremamente voláteis nas próximas semanas, pelo menos essa é a nossa projeção, e nesse sentido, minha sugestão para aqueles que, né, investem o seu dinheiro é que sejam muito cuidadosos, cautelosos, não tomem decisões precipitadas, porque a volatilidade veio para ficar. E é isso que nós vamos provavelmente observar nos próximos dias. Alexandre Espírito Santo, obrigada pela participação no Ao Ponto. A gente continua de olho aqui. Muito obrigada, Alexandre. Um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda e do Gustavo Angeléas. Amanhã tem mais. Até mais.